a caçada ao homem mais procurado dos Estados Unidos. O brasileiro, que fugiu da prisão perpétua, está sendo procurado nos Estados Unidos. Detalhe, a polícia americana acaba de autorizar o uso de força letal para conter Danilo Cavalcante. Se uma pessoa está em casa, vê o Danilo passando, atirar, a pessoa não vai ser, não vai ter nenhum crime imputado a ela. Olha só, o presidente Biden dos Estados Unidos falando sobre o assunto. E como os Estados Unidos têm um feriado, muitas pessoas estão viajando, muitas famílias viajando. E a polícia acredita que ele esteja escondido em casas vazias. Os policiais, inclusive, encontraram restos de comida em uma casa e suspeitam que o Danilo dormiu ali e fugiu pouco antes da chegada dos policiais. Comeu pêssegos, maçãs, ervilhas. A gente está fazendo um comparativo aqui, ele está sendo chamado de Lázaro dos Estados Unidos. Olha as imagens aéreas, as autoridades americanas procurando por ele em vários lugares. A polícia, inclusive, aumentou o valor da recompensa para quem der informações sobre o brasileiro que fugiu da cadeia lá na Pensilvânia. O valor agora, $10 mil, o equivalente a quase R$50 mil. Eu vou abrir o canal internacional do Balanço Geral Brasil-Estados Unidos com a Tina Roma, que traz essa reportagem especial. Quem é o homem mais procurado dos Estados Unidos neste momento? Balança. A caçada ao brasileiro Danilo Cavalcante, foragido na Pensilvânia, entra no 6º dia. Escolas e escritórios da região permanecem todos fechados, enquanto policiais de todo o estado batem de porta em porta. Eles fazem busca por terra e pelo ar. Uma gravação da mãe de Danilo, em português, é transmitida de helicópteros que sobrevoam a área de busca. Ela implora para que o filho se entregue. A polícia recebeu autorização para usar força letal, se necessário, e já respondeu a mais de 100 denúncias de vizinhos da área. Danilo foi avistado 4 vezes. Numa delas, invadiu a residência deste homem. Ele conta que acordou no meio da madrugada ouvindo um barulho no andar de baixo da casa. Ligou para a polícia, mas não deu tempo. Danilo já tinha ido embora. Comeu ervilha, pêssego e levou embora com ele frutas e legumes. O brasileiro também foi perseguido por um policial, mas o terreno cheio de árvores o ajudou a desaparecer novamente. Este morador diz que a região cercada de florestas é um esconderijo perfeito para o fugitivo. Danilo Cavalcante foi condenado por matar a ex-namorada, Débora Brandão, na frente dos 2 filhos dela em 2021. Ele não aceitava o fim do relacionamento e a perseguia. Na época, Débora descobriu que havia um mandado de prisão ativo contra ele por um assassinato no Brasil em 2017. De acordo com a polícia, Danilo conseguiu fugir do Brasil para Porto Rico e entrou nos Estados Unidos ilegalmente. Débora ameaçou denunciá-lo à polícia. Para calar a namorada, Danilo a matou com mais de 30 facadas. Ele foi condenado à prisão perpétua sem liberdade condicional no início do mês passado. A população norte-americana cobra respostas. A polícia ainda não falou como Danilo conseguiu escapar da penitenciária na manhã da última quinta-feira. Ele esperava por uma transferência para uma prisão maior, estadual, nas próximas semanas. Não é a primeira vez que um preso consegue escapar de uma prisão no estado da Pensilvânia este ano. Um suspeito de homicídio ficou foragido por mais de uma semana em julho. Ele subiu em um equipamento de ginástica, passou por uma janela e escapou usando uma corda feita com roupas de cama da prisão. Em maio, 2 presidiários escaparam do Centro Correcional Industrial da Filadélfia, abrindo um buraco em uma cerca no pátio de recreação. Os 2 foram capturados na semana seguinte. Olha só, minha gente, que interessante o que está acontecendo. O presidente dos Estados Unidos falando sobre o brasileiro, a polícia fazendo uma caçada em várias cidades e alerta em outros estados, autorização para que ele seja abatido. Se ele for morto por um civil, por uma pessoa comum, nada vai acontecer à pessoa. Eles vão caracterizar uma espécie de legítima defesa, já que ele é um procurado pela polícia. Ele foi
percebido, não foi visto, ele foi percebido em um bairro, porque casas foram invadidas e ele se alimentou nessas casas. Ele já tinha cometido um crime no Brasil e matou a namorada, Débora, a ex-namorada, porque ela descobriu que ele tinha uma bucha aqui, que ele tinha uma conta para pagar aqui no Brasil. Ele matou uma pessoa em Tocantins. E quando terminou o relacionamento, ele ficou com medo que ela fosse denunciá-lo. E ele foi lá e atacou a moça. A moça estava voltando do mercado, tirando as compras do carro. Ele matou a moça na frente dos filhos. Agora, veja a periculosidade dele, é muito grande, né? Porque ele mata aqui, consegue entrar através de Porto Rico nos Estados Unidos, vive lá há tantos anos, sem nenhum problema, na clandestinidade, mas vive, namora, frequenta a casa, e a hora que ele se vê só, ele pratica um crime. Aí ele vai preso, é condenado à prisão perpétua e consegue fugir da prisão. É um negócio muito sério. E sabe o que a Tina Roma estava me falando? Olha que interessante, vem cá, olha essa explicação que interessante. Na Pensilvânia, não tem a prisão, não tem a pena de morte. É a prisão perpétua, correto? Ele está aqui na Pensilvânia. Só que os estados em volta têm pena de morte. Se ele foge e é pego num estado que tem a pena de morte, eles podem mudar a prisão dele de perpétua para pena de morte. Então o cara não sabe agora se ele sai para fugir para outro estado e se distanciar do cerco policial. Só que se ele for pego num estado que tem pena de morte, por isso que o país americano tem esse nome, os Estados Unidos. São vários estados com as suas próprias leis, diferente do nosso país que tem uma Constituição, um Código Penal. O crime que se comete em São Paulo é o mesmo na Bahia, no Rio Grande do Sul, em qualquer lugar. Lá não. Lá cada estado tem a sua própria lei vigente. Então, ele está num lugar onde ele foi condenado à prisão perpétua. Mas se ele for preso em outro lugar onde tem pena de morte, eles podem mudar a prisão perpétua para pena de morte. E o que chama a atenção é que a polícia americana usa de todos os meios para tentar localizá-lo, inclusive essa gravação, com a mãe dele dizendo... A mãe dele, meu exatamente. Filho, se apresenta, se entrega, você pode ser morto. E ela vai falando em português. Olha, Balanço tá demais hoje, hein? Um dos melhores programas dos últimos tempos. Só notícia quente, notícia que chega, eu já coloco no ar. Qualquer novidade, a Tina chama a gente, hein? A voz da televisão brasileira, Tina Roma.